Olá, queridos alunos da disciplina Metodologia Científica. É muito bom estarmos aqui mais uma vez com vocês para dar continuidade aos nossos estudos dessa disciplina tão importante. Na aula passada, nós vimos o que é a metodologia científica, a importância da metodologia, a que ela se propõe, né? Como vimos, ela se propõe a nos ajudar a organizar a nossa vida acadêmica, os nossos estudos, nos ajuda também a produzir textos científicos e também a formatar esses textos científicos. Hoje, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos falando sobre a importância da leitura e também noções básicas de escrita científica, ou de redação científica. Eu quero compartilhar aqui com vocês a minha tela para facilitar, né, a apresentação do conteúdo desta aula, certo? Muito bem, então, vamos lá. Ok, então aí está a nossa tela. E eu queria, antes de falar, meus queridos irmãos, propriamente da importância da leitura e dar a vocês algumas noções básicas de escrita sobre um conceito que tem sido muito tratado na sociedade atual, tanto no meio evangélico como também, podemos assim dizer, na sociedade em que vivemos de uma maneira geral. E esse conceito é sobre produtividade. Em algum momento você já ouviu falar desse conceito de produtividade. Muito tem se falado sobre ele, tem se escrito bastante sobre esse conceito, né? De você ser produtivo, a sua produção acadêmica. E eu queria rapidamente trazer um pouco de uma perspectiva bíblica sobre a produtividade. Por quê? É muito importante sermos produtivos na vida, sermos produtivos no curso que estamos fazendo, né? Mas é importante termos uma visão bíblica sobre produtividade. O que é que Deus pensa sobre produtividade? E aí, eu queria definir para vocês o que é produtividade. Eu queria apresentar para vocês um livro. Se vocês pudessem adquirir esse livro, seria muito interessante. O livro cujo título é Faça Mais e Melhor, um guia prático para a produtividade, do autor Tim Charles, da editora Fiel. Eu tenho lido esse livro e tenho sido ricamente abençoado com a leitura desse livro. Esse livro é um livro muito prático, ele tem os fundamentos bíblicos, mas também é um livro muito prático, que ajuda você a tomar decisões, a organizar a sua vida, especialmente sua produtividade. Então, o autor do livro define produtividade da seguinte maneira: ele diz que produtividade é administrar seus dons, talentos, tempo, energia e entusiasmo com eficácia pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. Algumas coisas que me chamam a atenção nessa definição do livro Faça Mais e Melhor é que ele define produtividade como sendo uma administração, uma forma de você administrar, né? Ou gerir, né? Então, administrar o quê? Aquilo que Deus confiou a você, aquilo que Deus deu a você. Os dons, os talentos, o tempo, né? Olha aí, para quem estuda, o tempo é fundamental, o uso do tempo é fundamental. Vimos isso na aula passada, né? Sua energia e entusiasmo. Agora, administrar esses recursos, não de qualquer maneira, mas com eficácia, com qualidade. E aqui, qual é o objetivo? A gente vai explorar isso um pouquinho, da produtividade. O bem das outras pessoas e a glória de Deus. Veja que a produtividade não está centrada em mim mesmo, né? Mas ela está centrada na glória de Deus e ela está centrada também no bem das outras pessoas. A produtividade, diz o autor ainda, né? Chama você a dedicar a vida inteira a esse grande objetivo de glorificar a Deus fazendo bem às pessoas. Então, a produtividade é um chamado, ok? É uma vocação, é um desafio para que você possa dedicar não parte da sua vida, mas sua vida inteira a esse grande objetivo para o qual Deus nos criou, não é? Que é glorificar o seu nome, ou seja, amar a Deus e também amando o próximo, servindo aos outros. Então, produtividade tem a ver também com os dois grandes mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós já amamos a nós mesmos. Então veja que esse é um conceito, podemos dizer, que reflete a visão bíblica de mundo, né?
sobre a produtividade. O evangelho tem uma resposta, uma perspectiva sobre produtividade, diferentemente da perspectiva secular e mundana, em que produtividade, como vimos, né, é apenas desempenho, é voltada para si mesmo, para a própria pessoa. Na perspectiva bíblica, a produtividade visa a glória de Deus e o bem do próximo. E aí tem uma outra colocação que o autor faz que me chama a atenção. Eu quero lê-la aqui na íntegra. Esse chamado envolve usar seus dons, os dons espirituais que você recebeu quando o Senhor o salvou. Envolve o desenvolvimento de seus talentos, as áreas em que você é naturalmente mais forte. Envolve a utilização de seus talentos, aqui houve uma repetição, né? De seus talentos nas áreas em que você é naturalmente mais forte. Envolve a administração de seu tempo, aquele período de 24 horas que Deus lhe dá a cada dia. Envolve o uso de sua energia, força ou vitalidade, que vai e vem ao longo do dia e da semana. E envolve até mesmo o entusiasmo, a paixão e o interesse que podem fazer parte das obras que você ama praticar. Deus chama você para pegar todas essas coisas e aplicá-las com cuidado, felicidade e consistência no objetivo maior de fazer o bem às pessoas. Então, algumas coisas aqui até nós já comentamos, né? De que produtividade é um chamado para que você use todos os recursos que Deus deu, os recursos com os quais Deus te capacitou, para você, administrando bem esses recursos, servir ao próximo nas diferentes áreas da vida, nas nossas profissões, através do serviço cristão. Para você compreender a produtividade, é necessário começar a entender a razão de sua existência. Veja, isso é importante, né? Produtividade não é a razão da nossa existência. A perspectiva secular define as pessoas a partir de sua produtividade, do trabalho, daquilo que elas fazem. Isso define o propósito, a identidade e o sentido da vida das pessoas aí fora. Mas para nós, não. Ok? Agora, é importante dizermos que, para nós entendermos o conceito de produtividade, é importante conhecermos a razão da nossa existência. Qual o sentido da vida? Produtividade não é o que dará um propósito à sua vida, como dissemos, mas é o que permitirá, preste atenção nisso, que você se sobressaia ao viver seu propósito atual. Então, ser produtivo, podemos dizer, na perspectiva bíblica, é glorificar a Deus. Produtividade não é o que dá sentido, não é o que define a minha vida, mas é o que vai me ajudar a me sobressair ao viver o meu propósito. Não sei se você entendeu aqui. Ou seja, a produtividade vai ajudar você a poder viver uma vida que glorifica a Deus, viver uma vida mais intensa na presença de Deus, poder ser mais significativo, né, no serviço cristão. Qual foi o propósito último de Deus ao criar o homem? Nós sabemos, né? A palavra de Deus nos mostra isso, algumas confissões e catecismos clássicos, né, nos ensinam isso, que o fim principal do homem é glorificar a Deus, é exaltar a Deus. Ou, como diz John Piper, né, o objetivo pelo qual o homem foi criado é para a glória de Deus, quando ele desfruta dessa glória, para glorificar a Deus ao desfrutar do Senhor, né? Então, para Piper, a glória de Deus e o prazer em Deus são a mesma coisa, né? São conceitos parecidos. Então, Deus criou o homem para a sua glória, para exaltar o seu nome. A gente vê isso, por exemplo, né? A Bíblia nos mostra que em Romanos 11:36, porque dele quem? Do Senhor Deus. Por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, a glória seja dada a Deus. O fim principal do homem não é exaltar o homem, não é voltar-se para si. O fim principal do homem, o propósito para o qual Deus criou o homem, para a sua própria glória, para a glória do Senhor, para a sua exaltação. Deus o criou para ser glorificado por você e através de você. Então, esse é o seu papel, essa é a sua função básica nesse mundo. Glorificar a Deus nessa vida, em todas as áreas. De que maneira você pode glorificar a Deus em sua vida diária? Como é que no dia a dia você pode promover a glória de Deus?
Posso glorificar a Deus em minha vida diária praticando as boas obras. Então, todas as vezes que eu faço boas obras ou obras de justiça, eu estou glorificando a Deus. Como diz o apóstolo Paulo, né? Quer seja comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, faça tudo de acordo com o propósito para o qual você foi criado, que é para glorificar a Deus. Até mesmo nas coisas mais básicas da vida. Quando eu estou estudando, lendo um livro, quando eu estou me preparando para uma apresentação, preparando uma aula, quando eu estou fazendo alguma atividade intelectual, eu preciso entender que aquela atividade precisa glorificar a Deus, precisa exaltar o nome do Senhor. Jesus respondeu essa pergunta quando disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus falando que os discípulos são a luz do mundo. Nós, discípulos, somos a luz do mundo. Então, a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e façam o quê? E glorifiquem a Deus, e reconheçam o Senhor, e exaltem o nome do Senhor. O que são boas obras, então? Não é? Boas obras são as coisas que fazemos para a glória de Deus e pelo bem de nosso próximo. Foi para isso que fomos criados, para glorificar a Deus e para servir ao próximo, para edificar o próximo. Então, toda a boa ação, né, é uma prática, é uma atividade nas mais diferentes áreas da vida humana que glorifica a Deus e, ao mesmo tempo, serve também ao próximo. Né? A gente ajuda o próximo. Como é que meus estudos podem ajudar as outras pessoas? Perceba que os meus estudos não é apenas um projeto pessoal para minha edificação e para o meu crescimento acadêmico, intelectual, mas como eu posso servir as outras pessoas? Isso é importante pensarmos sobre isso. A produtividade chama você a dedicar a vida inteira, como vimos, né, a esse grande objetivo de glorificar a Deus, fazendo bem às outras pessoas. Muito tem se falado sobre produtividade aí, mas, infelizmente, muitas abordagens são abordagens humanistas, seculares, são abordagens que não levam em consideração a perspectiva bíblica. E Deus pensa, Deus fala sobre produtividade. O nosso Deus é um Deus produtivo, é um Deus que trabalha, é um Deus que está em busca de sua própria glória e da edificação do seu povo. Então, eu queria rapidamente ter falado sobre isso, né? Sobre esse conceito de produtividade, porque nos estudos é muito importante. Você precisa ser produtivo, mas lembre o que é ser produtivo, né? E agora, vamos propriamente para o tópico da nossa aula, que é sobre a importância da leitura. Pense aí, qual a importância da leitura? Como tem sido sua vida de leitura? Como foi sua formação como leitor, desde a idade, né, ali de criança, na escola, os primeiros textos, as primeiras leituras, enfim. Pensa aí na importância da leitura, na formação da pessoa, na sua formação espiritual, na formação acadêmica, né? Então, a importância da leitura reside ou está no fato de ser uma das mais utilizadas fontes de informação, além da mais disponível. Nem sempre pode-se contar com um bom professor ou possui tempo para ouvir palestras, mas os livros estão sempre conosco, em lugares acessíveis, como nas bibliotecas. Então, esse autor aqui, que é o William Douglas, ele diz, né, fala da importância da leitura, que está no fato da leitura ser uma grande fonte de informação. É por meio da leitura que você pode obter conhecimento, obter informações, ser alguém que está atualizado dos acontecimentos, né? Enfim, às vezes nem sempre você tem acessível um professor, as palestras, né? Hoje com a internet você tem mais facilidade, mas nem sempre é fácil você ter um professor, por exemplo. Mas o que é que você pode ter? Os livros. Eles podem ser seus amigos, seus conselheiros, os bons livros, né? Você pode tê-los como seus mentores também. Ainda, o autor diz que a falta de leitura é a maior responsável pela falta de criatividade. Olha aí o que a falta de leitura acarreta. Falta de criatividade, pela falta de conteúdo, pelas deficiências na língua portuguesa, na redação e na expressão verbal. Então,
Eu tinha um professor de língua portuguesa que ele sempre nos dizia o seguinte: quem não lê, mal sabe falar, mal sabe escrever. Então, a leitura é fundamental para você articular as suas palavras, o seu pensamento, para você ser criativo, para você ter conteúdo, para você ter o que falar nos diferentes contextos, né? E também o problema em relação à falta de leitura gera problema em relação à língua portuguesa, ao conhecimento da gramática da nossa língua. A falta de leitura empobrece, né, o uso da língua, porque também a leitura nos ajuda a obter vocabulário, novas expressões, nova maneira de pensar, e também na própria produção escrita, né? A leitura é fundamental na redação e na expressão verbal, tanto escrita como também oralizada ou falada. Todo escritor, podemos assim dizer, ele é antes um bom leitor, porque a leitura precede a escrita. Para você escrever bem, você tem que saber ler bem, porque a escrita é fundamental para a produção de textos, quer sejam textos orais, textos falados ou textos escritos. Então, você que está no seminário, você precisa ler bem, especialmente porque você vai constantemente estar se expressando por meio das palavras, ou por meio da palavra escrita, ou por meio da palavra falada. Olha aí, a Bíblia dá importância à leitura, né? Lá em Deuteronômio, quando Deus orienta o povo de Israel a eleger um rei, olha as orientações do Senhor. Quando subir ao trono do seu reinado, né, quando o rei fosse assumir o trono, mandará fazer num rolo uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas, para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo, e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos esses decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e a não se desvie da lei, nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como os dos seus descendentes. Bem, algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, a ordem de Deus, a orientação de Deus para que o rei, quando subisse ao trono, pudesse transcrever uma cópia da lei, ou da palavra de Deus, né, podemos assim dizer. E não só ter o texto disponível, não só ter os rolos da lei de Deus, uma cópia da lei de Deus, e ter com eles, né, mas também ler todos os dias da sua vida. Então, a leitura da palavra de Deus iria fazer parte da vida do rei, da agenda do rei. E aí Deus mostra, né, os benefícios para o rei naquele contexto da leitura. A leitura da Bíblia, no caso aqui especificamente, nos ajuda a temer o Senhor, a reverenciar, cumprir as palavras de Deus, né? E também, né, vai nos dar humildade, né? Podemos dizer que um leitor atento, um bom leitor, ele é alguém humilde. Ele aprende com os livros. Ele é alguém que se humilha na presença de Deus. Ele não busca autoexaltação, assim como o rei aqui, né? Então, a leitura da palavra de Deus ia livrar o rei da arrogância, ia fazê-lo ser humilde. Além de outros benefícios que a gente pode ver aqui. Quem não sabe ler, não saberá resumir. Então, para fazer um resumo, você precisa ler, entender a obra, o texto, né? Não saberá tomar apontamentos ou fazer anotações. E, finalmente, não saberá estudar. Veja a importância da leitura nos estudos. A leitura faz parte dos estudos. A leitura nos ajuda a estudar com eficácia. Ler bem é o ponto fundamental para os que quiserem ampliar e desenvolver as orientações e a abertura das aulas. Então, para você ter mais proveito, para você ser mais produtivo, podemos assim dizer, nas aulas, você precisa ler os materiais adicionais, as bibliografias, as referências, as orientações dos professores. Você precisa enriquecer. Isso vai ajudar você a tirar mais proveito das aulas. Para elaborar trabalhos de pesquisa, é necessário ir às fontes, aos autores, aos livros. É preciso ler muito e principalmente ler bem. Então, você está fazendo um curso acadêmico, um curso teológico. Você vai precisar elaborar trabalhos de pesquisa. Como é que se elabora um trabalho de pesquisa? Consultando fontes, né? Consultando referências, lendo autores, indo aos livros. Então, é muito importante, tanto para a sua vida intelectual, como também para a sua produção escrita, a prática da leitura.
A leitura, olha aí, benefício da leitura, né? Ela amplia e integra os conhecimentos, abrindo cada vez mais os horizontes do saber, enriquecendo o vocabulário e a facilidade de comunicação, disciplinando a mente e alargando a consciência pelo contato com formas e ângulos diferentes, sob os quais o mesmo problema pode ser considerado. Então, a leitura ajuda você a integrar, a articular os conhecimentos e abre os seus horizontes, enriquece o seu vocabulário, ajuda você na comunicação, como já dissemos, né? A disciplinar a sua própria mente. Tudo isso são ricos benefícios da leitura para a sua vida intelectual, acadêmica, pessoal, ministerial. Agora, falando da produção escrita, né? Essa prática que acompanha a humanidade durante séculos, né? O texto escrito é muito importante. Já de cara, a Bíblia dá importância à escrita. E de forma que a própria Bíblia é uma escritura, é um texto escrito, é um texto que foi redigido. Então, a própria Bíblia dá importância tanto à leitura, por ser um texto escrito, como à própria escrita, né? Por ter esse registro. E aí, o Senhor disse a Moisés, lá em Êxodo, né? Escreva isto. Isto o quê? Aquela guerra do povo de Deus contra os amalequitas, lá em Êxodo 17, né? Aí Deus orienta Moisés e diz assim, ó, escreva isto num rolo, que era o papel da época, vamos assim dizer, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do sol. Veja que coisa interessante, né? A gente tem aqui a palavra esquecer, esquecimento, e memorial, que seria lembrança, né? A história dos amalequitas, ou melhor, os amalequitas seriam aniquilados, seriam esquecidos, mas aquela guerra, o que tinha acontecido, não seria. Iria ficar para a memória. E como é que a gente pode, de certa forma, deixar algo para a posteridade, para o futuro? Registrando aquele fato, escrevendo. Então, veja a importância da escrita. É por isso que hoje, quando você lê o texto de Êxodo, está lá o registro desse fato que aconteceu, porque alguém escreveu, alguém redigiu, alguém lavrou aquele texto, podemos assim dizer, né? Então, a escrita preserva o registro para o futuro, para que outras pessoas possam ler. Cada vez mais, nós nos comunicamos, a maior parte do tempo, através de mensagens instantâneas. Lembrando aí, né? Vivemos na era da tecnologia, textos instantâneos em áudio, textos escritos. Então, o tempo todo nós estamos nos comunicando, né? E hoje em dia, há uma frase muito conhecida, né? Do Chacrinha, do falecido Chacrinha, ele dizia assim, ó, quem não se comunica, se trumbica, né? Então, é importante essa comunicação. E hoje em dia, nós vivemos essa época de mensagens instantâneas. Às vezes não dá nem tempo de pensar direito, ou pensar corretamente, e você já joga ali no texto, de forma precipitada, já joga numa tela o que você acha e pensa, e depois que você relê, você diz, opa, eu acho que eu fiz bobagem aqui, escrevi uma coisa, não saiu muito bem não, que eu quero comunicar, concordância, gramática. Então, cada vez mais nós nos comunicamos através de mensagens instantâneas. E um texto bem escrito, um texto bem redigido, pode ser fundamental em muitas situações do nosso cotidiano. Não só na academia, para produzir textos, para passar aí nas matérias, para crescer intelectualmente, né? Mas também no dia a dia. Nós temos as redes sociais em que praticamente todo dia nós escrevemos, né? Ou lemos alguma coisa que outras pessoas escreveram. Depois o Senhor disse a Moisés, isso aqui a gente já viu esse texto, né? Já exploramos isso, vamos adiante. E aí eu quero encerrar essa videoaula, que é bem curtinha, só para dar as diretrizes a vocês sobre produtividade, a importância da leitura e a importância da escrita, dando algumas dicas para você melhorar a sua produção escrita, a sua redação, ok? Então, dicas para escrever melhor. Primeira dica, leia com bastante frequência. Lembra que eu disse? Todo bom escritor é antes um bom leitor. A leitura precede a escrita. Então, leia gêneros variados. Jornais, revistas, reportagens, romances, narrativas, histórias, ficção. No caso aqui, livro de teologia, livro de área de aconselhamento, discipulado, pregação. Leia gêneros variados, textos variados. Leia imagens também. Enfim, enriqueça lendo com frequência, lendo todos os dias.
especialmente a palavra de Deus, né? Tirando o princípio, como a gente viu do rei, né? O rei deveria ter a cópia, deveria ler a Bíblia todo dia. E a leitura da Bíblia ia ajudá-lo a temer ao Senhor, ia livrá-lo da arrogância, lhe fazer mais humilde, né? Segunda dica, defina o objetivo do texto que vai escrever. Muita gente, às vezes, não escreve um bom texto por não saber o objetivo, o que o levou a escrever aquele texto e o que é que ele quer atingir com aquele texto. Isso vai ajudar você a não se perder no meio do caminho da redação do seu texto e também a não ser muito delongado, nem também muito apressado, mas escrever na medida certa, né, e de maneira certa. Então, defina qual o objetivo. É informar, é despertar no leitor alguma coisa, é entreter, é argumentar. Qual o objetivo com o qual estou escrevendo esse texto? Outra dica. Organize a sequência de ideias a serem expostas. Quando a gente pensa em escrever um texto, muitas ideias vêm à nossa cabeça. Mas é importante organizarmos a sequência das ideias, ou seja, quais são as ideias primárias, secundárias, as ideias mais importantes, menos importantes, porque os parágrafos são compostos de ideias, né? Aquilo que eu quero informar melhor, se eu quero primeiro conquistar a atenção do meu leitor, para depois trazer uma notícia, que seja boa ou não. Então, organize, encadeie as ideias expostas. Por isso que é importante, antes de você colocar no papel, você pensar aquilo que você vai falar e elaborar um roteiro mentalmente falando, né? Pesquise sobre o tema. Dependendo do que você for escrever, para que você tenha conteúdo, é importante você pesquisar para falar com propriedade, para fazer afirmações com base em uma pesquisa, em conhecimento de causa, né? Então, é importante pesquisar sobre o assunto que você vai falar. Ler, né? E um dos meios de pesquisar é ler textos. Releia o que está escrevendo ou peça para alguém fazer isso. Isso é muito importante. Inclusive até, irmãos, aqui na nossa matéria, nos fóruns, nas atividades, às vezes o aluno digitaliza, né, ou digita o texto e ele não relê aquilo que ele escreveu. E é uma coisa que eu sempre peço para os alunos, ó, depois que você escreveu, volte para o início e releia aquilo que você escreveu. Ou talvez peça para alguém ler e pergunte o que aquela pessoa entendeu. Porque às vezes você tem uma ideia na cabeça, mas você não consegue passar a transmitir para o papel aquela ideia, de modo que quem vai ler você não vai ter você do lado para explicar. Eu queria dizer isso. Então, releia o que você escreveu ou peça para alguma pessoa, né? Observar ali alguns erros, o que não ficou claro. Isso é importante, né? Você reler aquilo que você escreveu. Conheça bem o gênero textual que foi solicitado. Então, o gênero textual seria... Qual é o tipo de texto, podemos assim dizer, né? Eu vou escrever o quê? Eu vou escrever um texto jornalístico, uma narrativa, uma redação, uma argumentação. A gente usa muito aqui no fórum, né? Argumentação. Então, veja, o que é que precisa ter numa argumentação? O que é que o professor está pedindo? O que é que ele quer? É importante ler a pergunta, irmãos, e entender o que está sendo pedido, o que está sendo solicitado, para você poder se adequar àquele pedido ou àquela orientação, né? Às vezes o professor faz uma pergunta e o aluno foge da resposta, né? Foge da pergunta, trazendo uma resposta que não tem nada a ver. Então, conheça o que está sendo pedido, ou gênero textual. Outra coisa, conheça as regras básicas de estruturação de um texto, né? No caso aqui, saber justificar o texto, como começar um parágrafo, o espaço que se dá, a fonte, a letra. Isso é importante, principalmente na matéria de metodologia, a gente vai ter algumas aulas sobre isso, né? Sobre a formatação de texto, a apresentação estética do texto. Isso é muito importante. Você conhecer regras básicas da ABNT, né? A fonte, o tamanho, justificar o texto, o parágrafo, o espaço entre parágrafos. Estude questões ligadas à gramática da língua. É importante você ter um conhecimento básico da gramática da língua. Questões de coesão, coerência, né? De concordância verbal, nominal, de regência. Isso é importante. Como é que você vai aprender isso? Lendo, mas também estudando um pouquinho de gramática para poder se expressar bem, né? Para poder falar bem. Então, estudando esses temas, né? Pontuação, estudando questões de concordância de verbo, estudando também questões de sintaxe, que é a relação das palavras, estilo, consultando o dicionário para também poder ampliar o seu vocabulário. Seja criativo. Isso é importante. Agora, cuidado para não inventar. Cuidado também para ir, né,
não dá demais asas à imaginação. Cuidado. Criatividade, mas com o pé no chão, com sabedoria, com bom senso. É importante na escrita também, na expressão verbal, você ser criativo. E, por fim, pratique a escrita com frequência. Talvez muita gente poderia talvez escrever bem melhor do que escreve se praticasse com mais frequência e pedisse para outras pessoas lerem e dar um retorno, né, do texto, fazer uma avaliação. Então, pratique a escrita com frequência. Escreva, escreva, escreva. E na plataforma você vai ter a oportunidade de escrever várias devocionais, as nossas interações, as nossas atividades, tá certo? Acredito que isso é tudo. Pedimos que Deus abençoe aí sua vida, que você possa ter uma aula abençoada. E aí, essa aula, nessa semana, nós vamos ter leituras relacionadas a esse tema, nós vamos ter alguns vídeos, áudios também, faça as atividades. Qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição para servir você e ajudá-lo a ser mais produtivo, a ler mais e melhor e a escrever textos com excelência para a glória de Deus e para o bem do próximo. Deus abençoe.